Iniciando mais um podcast Papo de Prevenção, e eu sou o Davi Tavares. E eu sou o Ferraz Júnior, e juntos nós somos Guardiões da Prevenção. Olá, mais um podcast iniciando aqui, caros amigos, seguidores, telespectadores. Lembrando, já frisando nossas redes, né? Adentrar no YouTube do Pod na Rede, Guardiões da Prevenção no YouTube, nosso Instagram, Guardiões2_Prevencal. E lembrando que o nosso grande parceiro é Vieiras Pizzaria, continua naquela promoção. Participando aqui do podcast, se inscrevendo no YouTube, seguindo o nosso Instagram. Ao final, aquele que participar com perguntas, comentários, estará concorrendo a uma deliciosa pizza do nosso parceiro Vieiras Pizzaria. E é uma pizza muito saborosa, né? Nós estamos ficando viciados nessa pizza, porque ele manda uma pizza para nós aqui alimentarmos, ela é uma delícia, então já ficamos viciados nessa pizza aí. Ó, Demerson, manda a pizza para nós aí, meu irmão, estamos aguardando. Muito bem, hoje nosso convidado especial, na verdade nossos convidados especiais, né? Nosso querido Coronel Clécio e sua querida esposa, a senhora Joyce Mateiro. Sejam bem-vindos, é uma honra recebê-los aqui, né? Para nós, eu dispenso comentário, né? Para dizer alguma coisa do Coronel, que é um amigo, um irmão, né? De muito tempo e que fortaleceu muito a nossa caminhada de fé, né? Seja bem-vindo, Coronel. Uma honra tê-lo aqui. Davi Ferraz, eu que agradeço e espero que o bate-papo seja com bastante conteúdo, bastante proveitoso, porque a gente tem bastante coisa para passar, né? É isso então, aí. Vamos ver o que a gente pode fornecer de conteúdo para vocês aí. Maravilha. Muito bem. Iniciando com aquela pergunta inicial padrão, né? O senhor se apresente para os nossos seguidores, fala um pouquinho da sua trajetória, onde o senhor nasceu, se o senhor é guarulhense, conta um pouquinho da sua trajetória até o presente momento. Bom, eu costumo dizer o seguinte, Ferraz, que eu nasci em São Paulo, né, na área da Vila Bosque da Saúde, por ali, e diz a lenda que com um ano eu desci a serra para Santos. Eu costumo dizer que era da sua cor, mas com o tempo eu fui ficando moreno, e eis-me aqui, senhor. Bom, Ferraz e Davi e os nossos telespectadores aí, a minha trajetória na Polícia Militar ela remonta desde 85, mas com uma inspiração paterna, né? Meu pai foi oficial do Exército durante um tempo e nós nos deliciávamos aí com a farda dele e meu irmão chegou a entrar na Polícia Militar, mas galgou um outro caminho e eu, por sua vez, eu entrei na Academia do Barro Branco em 85. Fiz o curso preparatório, que corresponde ao colegial, são 2 anos, depois mais 3 anos no CFO. E em 89 eu fui declarado aspirante oficial e comecei minha carreira, né? Basicamente, quando eu cheguei na unidade, à época existia um déficit grande de oficiais, então eu falo que eu dei uma passada a jato no operacional e na época que eu fui quando saí da academia, fui para o policiamento de trânsito, né? Então nós fazíamos a Marginal Tietê-Pinheiros, que é uma mistura de trânsito e ação policial. Os nossos policiais à época pegavam muitas ocorrências, né? Depois de lá foram encaminhadas para o policiamento, duas assessorias, e um fato marcante foi o CPA-M1, né? Nesse processo como tenente, eu tive contato com moradores de rua, né? Moradores de rua, crianças de rua principalmente, mas um detalhe importante, tá? Meu trabalho social, o trabalho social de benemerência na minha vida começou com 14 anos, em São Vicente, né? Interessante. Nós atendíamos, né, um grupo de jovens, e atendíamos uma unidade da FEBEM que existia num apartado do continente, né, chamado Praia de Paranapuã, que era uma área da Marinha. Então nós já tínhamos já esses passos aí na parte de ver no outro, né, de poder, eu vejo você, sim, né, Davi, até uma expressão que eu falei do filme Avatar, eu vejo você, porque é triste, eu me coloco, né, no lugar de algumas pessoas, de você não ter referência na época, né, não tinha referência, não tinha nada. Então eu comecei a trabalhar isso ao longo da carreira. Como policial eu cumpri a minha missão,
O senhor começou, então, na verdade, o trabalho social antes de se tornar militar. Antes de me tornar militar. Era muito intensivo isso, né? É um chamado, né, Davi? Era um chamado. Mas, e ao longo do policiamento na área central, eu consegui fazer uma ruptura dessa situação do policial que não se aproximava muito do menor de rua, principalmente, e muito menos o menor de rua falar com o policial. Então, nós fizemos uma aproximação com uma ONG de um judeu, judeu messiânico, né? Um judeu cristão. Né? E ele facilitou esse acesso, né? Nós percebemos que houve uma quebra e alguns policiais começaram a entender, né, que ele é realmente visto como um herói, mesmo com menina de rua. Sim. Detalhe importante, né? Por quê? Mas quando ele deixava-se ser conhecido, então o moleque via no policial uma referência e pedia para ir para essa instituição, né? Ali no centro, na área da Brigadeiro Luiz Antônio. E o tempo foi correndo. Isso nos meados de 80, 90? Isso, os anos 90? Não. Essa situação na Polícia Militar foi um pouquinho mais à frente, né? 89, 90. O próprio cenário da segurança pública também era bem diferente dos dias atuais, né? Sim, né? Sim. Era uma evolução de tentativa de se aproximar, de mostrar para a sociedade que o policial militar era referência. Proximidade mesmo. Né? Chega aqui junto, vamos conversar. Mas não é fácil. Não é fácil porque a lei em si, ela é difícil falar isso, né? Mas muita gente não gosta de cumprir lei. Sim. Né? Então muita gente não gosta. Regra, e o policial está lá para primar por isso. Regra, exatamente. É. Né? Eu, como síndico, já tive meus problemas que você queria mostrar a verdade, você queria fazer a coisa acontecer, mas ninguém queria. Literalmente, quando acontece alguma coisa, eu vou chamar o síndico, né? Então, mas quando vai acontecer a coisa, eu vou chamar o policial. Né? Então, é um fenômeno interessante que a gente observava, mas graças a Deus os comandos foram se sucedendo. Polícia comunitária, nós tínhamos ação local, eu consegui trazer um projeto para dentro do quartel, mas existia uma pessoa de uma entidade que ela tinha uma repulsa, mas é para ajudar. E os meninos estavam aderindo àquilo. Eles tinham um poder de achar que a escova de dente, nós dávamos um saquinho, era maravilhoso. Tanto é que até eu esqueci, à época o Estado de São Paulo fez uma reportagem com uma menina chamada Aline. Hoje ela é mãe. Olha que interessante. E uma vez eu estava na viatura, ela cruzou comigo exatamente ali próximo à Câmara dos Vereadores, ela estava sob o efeito de entorpecente. E ela me enxergou, ela me viu dentro da viatura e veio, falou assim: Tenente Clécio, eu preciso da sua ajuda, porque ela estava morando na rua. E ajudamos, encaminhamos para essa entidade. Enfim, e hoje ela trabalha, estuda. Por isso que eu deixo bem claro que nós não podemos deixar a tentativa fora do nosso escopo de avanço social. Bom, nesse processo todo, as coisas foram caminhando e eu fui parar no Romão Gomes. Mas, em cima disso, antes disso, eu já tinha ido algumas vezes lá, né, para conhecer, para saber. E isso me tocou bastante. Quando eu fui trabalhar, houve algumas percepções. Todo mundo erra. Sim. Todo mundo erra. Isso na época que o senhor foi diretor e coronel lá do Romão Gomes. Você Exatamente. já chegou lá como coronel no Romão Foi Gomes? Em 2016, por aí, né? 2015. 15, 16, né? Isso. Foi uma experiência na minha carreira fantástica. Única, né? Fantástica. E junto com o juiz corregedor, que entendeu, que ainda até hoje, né, que entendeu a minha ideia, a minha forma de trabalhar, nós conseguimos grandes avanços, né? Principalmente nós mostrarmos para o interno que aquilo é um processo que infelizmente tinha que passar. Eu posso dizer isso com propriedade, né? Eu cheguei no Romão Gomes em 93, 29 de junho de 93.
Comecei a fazer os trabalhos ali normal, que era no rancho, né? Na Sim, cozinha. era. Comecei a fazer os trabalhos de capelania ali no rancho, na cozinha. Depois teve algumas mudanças e só tinha 2 pavilhões quando eu cheguei em 93 lá. Depois, hoje, eu estou dizendo hoje mesmo, 2025, tem pavilhões lá que as pessoas se perdem lá dentro. Hoje, Muito, bem diferente. Bem diferente. De todos os coronéis que passaram lá, eu posso falar isso porque eu vivenciei todos os coronéis. Com exceção do coronel Araribóia, que também foi um coronel que de 2000 até acho que 2004, acho que o Araribóia ficou por lá, não me recordo muito bem. Mas o senhor foi um dos coronéis que sempre teve a minha admiração. Justamente pela flexibilidade dos trabalhos feitos e realizados dentro do Romão Gomes. Porque tinha algumas privações. Por quê? Estar ali para poder dar uma assistência, ainda uma assistência religiosa, para aquelas pessoas que cometeram alguns erros, não eram todos os coronéis que tinham a mesma visão que o senhor. E eu me recordo que teve um momento que nós pedimos uma autorização para o senhor e realizamos vários cultos lá 24 horas. 24 horas. Saudade, viu? Saudade. 24 horas dentro do Romão, lembra disso? 24 horas dentro do galpão lá, que o senhor permitiu que fosse construído, e várias religiões fazem lá os trabalhos de capelania dentro do Romão. E o senhor tem a minha admiração, Obrigado. tem o meu carinho, tem o meu respeito, né? E eu creio que nesse momento tem diversos internos da época que o senhor esteve lá como comandante, né, que se sentiram abraçados. Realmente, o senhor, né, é incrível dizer isso, Joyce, mas o senhor esteve preso com eles. Era. Literalmente. Porque ficava até tarde nas celas Exatamente. conversando, trocando ideias. E tanto é, só para complementar, que a proposta muito clara que a gente tinha na gestão, olha, eu quero que vocês produzam um efeito positivo no futuro, né? Porque negativo, você já está num processo não muito agradável. Sim. A família de vocês, que eu comentava muito isso, não é culpada Sim. pelo que vocês fizeram fora de lá. Então, o meu respeito e a minha admiração por essa família, ela é muito grande, porque todo sábado e todo domingo eles estão lá. Sim. Algumas, infelizmente, algumas pessoas não suportam, né, aquela tensão, porque o que a gente conversava bastante é que o policial é estranho, né? O policial preso, né? Ele que está condicionado Ele que a prende. dizer, você está preso, um dia ele recebeu a voz de prisão. Né? E não tem jeito. Eu sempre falava, quando tinha as palestras, eu gostava de dar um pitaco, eu falava para eles assim, gente, a facilidade com que os erros possam ocorrer, você vai perder tudo depois. Sim. Então, haja ali corretamente, porque você é o cara que faz a diferença na sociedade. Falava para os alunos oficiais, falava para os sargentos, falava para os soldados. E eu até brincava assim, a gente tem que ter uma abordagem extremamente profissional do que se aprende na vida acadêmica, né? Acadêmica, a formação de soldado, sargento, porque são princípios muito sedimentados, já vividos. Então, a gama de instrutores que fazem parte é um pessoal sólido. Então, o que ele tem para passar é o seguinte, aquilo, faz o processo. Né? Se tiver que ter uma reação, tem uma reação. Se tiver que defender, tem que defender. Tanto é que o policial, ele persuade as pessoas a não cometerem suicídio, faz parto. Entendeu a multiplicidade desse indivíduo? Ele é muito, lógico, como toda a sociedade. E ele vem da sociedade. E como toda pessoa da sociedade, infelizmente, tem aqueles que não se adaptam ao processo e vai para o lado mais fácil. Sim. Mas mesmo assim, a instituição lá no Romão fornece os elementos, agora com faculdade. Sim. Percebe? Recursos. Mesmo assim, a instituição não deixa o cidadão sem laço para nada. Né? Não como nós conhecemos vários e vários policiais que hoje são formados, são empresários. Sim. Percebe? Advogado, né? Como o Dr. Kisse, que nós estivemos juntos na segunda-feira. Exatamente. Né? Exercendo direito. Então, é por conta disso, Davi. A Aline, que passou na minha vida, outras pessoas que estavam numa situação de vulnerabilidade, que deram certo. Sim. Então eu acredito que continua certo. Acreditando, lógico, né? Você tem que estar sempre atento para tudo que acontece. Pô, mas
eu não quero fazer daqui um posicionamento religioso, mas a Bíblia tem um monte de gente Sim. que estava na descendente e de repente cresceu. Né? Então, hoje, né, nessa situação toda, hoje, nós aderimos a um projeto, foi aonde que nasceu o meu, e é interessante, né? Eu levei ela como voluntária, hoje eu sou subordinado dela. Olha só, cara. Não, realmente está dizendo quem é natural, que manda, né? É natural, é a ordem natural da coisa. Quem é que manda realmente, né? Então, o que aconteceu? Só para fazer uma linha de raciocínio. O Romão foi um lastro para tudo isso, trouxe sedimentou os meus conceitos, as minhas visões. Botou as origens também. Exatamente. Fazer pelo sabe? próximo, né? Mas sem cumprir, tinha que prender, se tivesse que uma situação de legítima defesa ia acontecer, mas eu primava pelo lado que eu preciso ver mais essa pessoa. Né? Então eu acredito muito nisso. Nesse estilo, né? E nós temos um exemplo que em dado momento nós fomos de novo para a rua. Eu fui para a rua e depois eu acabei levando a minha esposa. É um médico do HM que fez uma pós-graduação em Harvard, o Dr. Mário. Ele retornou, pegou a mochilinha e foi para a rua. Né? E o processo foi aumentando, porque o instrutor dele também fez isso lá nos Estados Unidos. E o processo foi aumentando, começou a unir acadêmicos de várias áreas da universidade e de repente surgiu a Médicos do Mundo. Olha que em interessante. vários locais. E só atende pessoas em situação de rua. Né? Trabalho maravilhoso. Sim. Incrível. Mas só atende não, né, amor? Também, mas o foco principal. Dessa situação, tivemos resgate de uma pessoa, o seu Antônio, que hoje é um colaborador, mais uma alma que foi salva, colaborador especialista na área do que ele assessora, e a nossa ONG contribuiu no começo para montar as barracas, para arrumar esse negócio todo. E como eu tinha material escolar em casa, eu falei, o que eu vou fazer com isso? Aí, de repente, deu um estalo, Deus colocou assim, vende esse negócio para comprar peça, e foi o que nós fizemos. Aí começou a tomar um volume. Ela comprou a ideia também de nós fazermos isso. E, de repente, surgiu a Médicos do Brasil. Nossa. Papéis que salvam vidas. Papéis que salvam vidas, perdão. Foi assim que surgiu, então, Papéis que Salvam Vidas. Que é essa ONG de vocês. É uma ONG, né? Isso, Uma ONG. Tá, só para o nosso público entender, nós estamos falando muito de Romão Gomes, talvez eles não tenham conhecimento. O Romão Gomes é um presídio militar que fica no Tremembé, presídio onde ficam os policiais que estão ali sob júdice, né? Então eles ficam ali um tempo no Romão Gomes, eles ficam reclusos, tá? E o coronel foi um dos diretores lá do presídio militar Romão Gomes, né? E eu acredito aí, não sei os próximos, né? Mas eu falo por mim, foi um dos melhores diretor que esteve ali como presidindo aquele local, né? E tudo isso, coronel, que nós estamos falando aqui, conversando sobre isso, sobre como nasceu, eu gostaria de saber como foi que vocês se conheceram. Como foi? Quando que a Joyce entrou na sua vida e começou a mandar no coronel? A Joyce entrou na minha vida, morávamos no mesmo condomínio. Olha. Aí, em dado momento, houve uma ruptura do meu casamento, né? Mas mesmo assim, nós continuamos conversando a respeito da gestão. A gestão de condomínios que eu gosto muito. Em dado momento, o marido dela faleceu. E aí as coisas começaram a acontecer. O Senhor não une pessoas, une propósitos, né? Com certeza. E ela eu até brinco, né? Brinco não, eu falo sério. Não tinha o perfil de estar na rua. Sabia que ele ia falar isso? De estar na rua atendendo pessoas e tem uma cabeça muito. É professora, né? Professora e hoje é coordenadora de uma escola. Um poder de criação, eu sempre falo isso, é um poder de criação fantástico. Então ela abraçou a causa e as coisas foram acontecendo. E nessa parte fomos unidos. Né, pelo social,
né? E ela me ensina, eu ensino ela. Uma troca, ela né? me manda, eu não mando nada nela. Enfim, é a natureza, é isso mesmo que acontece. É natural da coisa, né? E só um detalhe, Davi, só sem querer, a gente sempre retorna um pouquinho. Sim, sim. É deixar bem claro para as pessoas que, independente de ser um presídio do Romão Gomes, ser um presídio militar, a rigidez, você sabe disso. Sim. Né? Você sabe disso. A justiça militar, ela é muito célere no seu processo, não tem a demora dos acontecimentos que acontecem no mundo civil, e o policial, quando ele é condenado, o negócio não tem brincadeira não. E é uma disciplina lá dentro do presídio. E é a disciplina principalmente. Principalmente, uma disciplina fora do comum. Isso aí não há dúvida. Então é um tipo, um dos presídios militares de relevância, né, com relação à sua disciplina, com relação à sua estrutura, o direcionamento, deixando bem claro isso aí. É algo, quem conhece, né, você, principalmente, 30 anos, né, que você falou? Poxa, fiz em 2023, 30 anos. 30 anos de Romão Gomes. Você é a testemunha viva do que é o Romão. É certinho e não tem história. Mas focado na reabilitação do interno. Mas eu posso falar uma coisa? Claro. Eu passei um tempo também lá, e o que eu mais admirava, mesmo sendo um presídio, era o respeito que eles eram tratados. Sim. Porque uma coisa que ele sempre falou para os policiais que trabalhavam, ele falava: você está desse lado, para passar do outro são segundos. Então eles tinham respeito por quem estava preso, porque ele não sabia o dia de amanhã. Exatamente. Então isso foi um ponto muito sensível, muito bacana. Sabe que eu sempre dizia para os internos, quando eu estava com eles reunidos lá, eu dizia o seguinte: o passaporte para o Romão Gomes é uma pistola e uma funcional. Exato. O passaporte vai para o Romão, né? Sim. E alguns ainda usavam um tema que é um pouco mais forte, dizendo: a carreira começa em Pirituba e muitas carreiras terminam no Romão. Para o policial, infelizmente, né? Escolhas. Bem menos grave do que terminar no Araçá. Concordo. Com certeza. Antes de dar mais uma profundidade na ONG de vocês e dar um pouquinho mais de palavra para a senhora Joyce, vamos dar uma prestigiada nos nossos participantes aqui. Temos bastante hoje, hein? Ó, Mara Fontoura, Mauro Ribeiro de Almeida, Grande Maurão, Mundo do Gustavo, o Wendy, Grande Wendy, um abraço. Giga, Vini Edites, Damião Elisbão, João Jacinto, Neuza Gregório. Lembrando, todos vocês que estão participando, lembrando mais uma vez, para concorrer à pizza tem que se inscrever no YouTube do Pod na Rede, no Guardiões da Prevenção e seguir o Insta, que é o Guardiões2_Prevencal. E lembrando também o Instagram dos nossos convidados, que é o assunto que nós vamos adentrar agora na ONG, que é Papéis que Salvam Vidas, né? Tá já colocou aqui, vai aparecer lá o Instagram. E desde já passo a palavra agora à senhora Joyce Mateiro aí para falar um pouquinho dessa trajetória também e já adentrar no assunto da ONG Papéis que Salvam Vidas. Isso. Como o Clécio falou, a nossa ONG sempre teve essa questão de ajudar as pessoas, né? Então eu lembro que na época da pandemia, que foi o ponto alto do nosso trabalho, que acumulamos as apostilas, né, dos nossos filhos e acabamos juntando e reciclando. E depois que já na ONG do médico não precisava mais daquela verba para montar as barracas, a gente começou a formar cestas básicas. Então a gente ia no mercado, comprava os itens, colocava na sacola. Só que a nossa proposta sempre foi ajudar o próximo literalmente. Porque muitas pessoas, a gente vê o trabalho social... Então, eles vão numa avenida, num pedaço público, ou numa avenida que todo mundo vai e faz o leite, faz a comida, faz a marmita, mas ninguém conhece ninguém, né? E a nossa proposta era ajudar as pessoas próximas, principalmente na pandemia, que nós percebemos que as pessoas estavam ali precisando, por N motivos, e as pessoas não tinham a coragem de contar. E aí a gente foi falando do nosso projeto, e as pessoas, aí você pode dar uma cesta para mim? Então, assim, pessoas que trabalhavam na mesma escola que eu trabalhava, pessoas que trabalhavam no prédio, até no mesmo Romão, né? Que a gente acabava ajudando. As famílias. Né? E a proposta é sempre essa, ajudar o próximo de verdade, o próximo mais próximo, aquele que está do seu lado, aquele que você vê e não enxerga necessidade. Seguindo o passo do mestre, né? O mestre nos ensinou isso, né? Exatamente. Amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, né? Isso. Então vocês pegam os papéis
e reciclam esses papéis? Como funciona? Vende na reciclagem. Vende na reciclagem. Isso. Eles, por quilo, né? Eles dão um valor. Aí esse valor a gente monta cestas Transforma em básicas cesta. e oferece para quem realmente precisa. Que interessante. Um detalhe importante é que essa evolução, hoje ela caiu... Poxa, deixei no carro. Nós fizemos um cartaz, né? Ela fez o cartaz. Ela e a filha dela, a Júlia, fizeram um cartaz e nós colocamos nas caixas, como acontece com a campanha do agasalho, né? E eu comecei na escola dos nossos filhos e a coisa tomou Começou a criar alguns direcionamento, pontos de arrecadação bacana. mas assim, muito, muito grande. Tanto é que hoje, ela no começo, ela fala assim, poxa, mas tem que falar para a pessoa vir trazer no apartamento, outro. Eu falei, mas o que vale são os contatos, né? Sim. Isso que é rico. Então nós fomos fazendo os contatos, pedíamos para as pessoas colocarem a caixa no seu prédio ou nas escolas. Que seriam os pontos de coletas. Exatamente, porque facilitaria, porque só eu que faço a coleta. Por que eu faço? É questão de confiança. Entendi. Tem gente que permite, eu faço Alphaville, fazemos Alphaville, Barueri, Tamboré. Então você entra no condomínio, você entra na casa das pessoas que estão os colaboradores lá, sabe? Para mim eu acho, vínculo, né? mas é uma confiança fora da proa, né? Se estabelece uma confiança. Hoje tem prédio que eu vou lá, o Cláudio, vai lá, mas eu faço, vai junto comigo. As coisas não podem se confundir. Então isso me faz muito bem, nos faz muito bem. Né? Pô, aí você pode pensar, mas um coronel catando papel? É sim, porque um dia eu posso estar com alguma coisa ruim, está no hospital, a pessoa mais improvável está me doando a medula óssea. Né? Como nós fazemos um trabalho também com um grande amigo que é o Reinaldo, que infelizmente ele perdeu o filho, mas dessa perda surgiu uma ONG que cuida de pessoas portadoras de câncer, né? Ele é especialista em medula óssea. Então uma coisa puxa a outra. Né? Então esses vínculos que se acaba formando é maravilhoso. E as pessoas acreditam. Hoje já tem empresa que quer, ela entrega os seus documentos e eu falo, olha, tem um processo de instrução. Percebe? A coisa cresce de uma forma. Uma dimensão fora do comum. E tudo focado no direcionamento da cesta básica, que é o que ela deixa bem definido. É aquele cara que está aqui do lado, e ele não fala, mas ele estabelece um vínculo e a coisa acontece. Como uma funcionária dela. Uma vez ela chegou, uma pessoa com dons culinários, eu falei assim, vamos dar dinheiro para ela. Dei dinheiro para ela, fez um monte de bolo e de repente a coisa, eu acho que depois ela viu na gente um apoio. Bom, moral da história, hoje a gente está fazendo pedagogia. Olha, que percebe? Incrível. Então, você tem que estar à disposição do universo. Repito, não é abraçar o improvável. Não, você sabe quando, né, a pessoa quer permanecer naquela situação lá e não quer sair. Sim. Então, fica aí um pouco, faz uma reflexão que a gente vai passar. Já está na zona de conforto. Zona de conforto. Né? Mas eu acredito no toque de Deus para a pessoa acordar. E hoje vocês já têm parceiros que fazem diretamente a doação da cesta ou vocês preferem ainda... Não, né? Faz com o material e vocês fazem todo esse... Exatamente. Esse trâmite. Sim, a ideia é fazer a coisa... agregar, tem alguns colaboradores, mas assim, são pessoas que demonstraram uma conexão muito grande com o projeto. Aí já, né, temos o Cabo Laércio, que era do Romão, ele atua aqui em Guarulhos, ele dá a cesta básica, volta e meia ele me chama no Romão para pegar papel, né, caderno, livros, esse negócio todo. Então existe uma rede se formando de pessoas do bem. Só para completar aquela questão que a gente falou de dar um tempinho, a gente tem também um pensamento de não dar o peixe, e sim dar a vara. Quando a gente percebe que vira peixe, a gente para. Tá certo. Porque a pessoa acomoda. E a proposta é que você dê aquela subsistência um tempinho e ela se fortaleça e vai atrás de um dinheiro maior, de um emprego melhor. Porque você também ficar dependendo da cesta, a gente acredita que isso acomoda a pessoa. Então a gente não fica por muito tempo padrinho desse estado. É isso aí. Teremos que fazer um pequeno intervalo. Você viu como o assunto flui e a hora passa muito rápido, né? Vamos fazer um pequeno intervalo? Algum recadinho antes do intervalo, Davi? Olha, todos aí que estão participando, né, participem, né?
Se tiver alguns, pode mandar perguntas aqui para nós que está participando, que o doutor pergunta, ele já está formulando as perguntas. Pós o intervalo aí, nós já estaremos aí passando por essas perguntas aí. É rapidinho, né? Só vamos tomar uma água aí. Como dizia o professor Raimundo, é vapt-vupt, nós já voltamos.